Segundo o documento, o colapso traz prejuízos. Já entramos aí, né, de cabeça, peito aberto, no colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o Colapso Cast, podcast do Gabinete do Ócio, que é formado por mim, Rafael, que falo para vocês aqui direto do alto da Serra Gaúcha, do município de Garibaldi. Vocês conhecem Garibaldi, galera? Já ouviram falar? Conheço poucas vezes, mas conheço. Cara, aqui é a capital nacional do trabalho. A galera que gosta de trabalhar. Nunca ouviram falar? A galera que trabalha inclusive de graça. Lugar terrível, né? Estão disputando a capital do trabalho, porque aqui também é a capital do trabalho. Né? Não, é que aqui é o seguinte, aqui a galera, se tiver que pagar para trabalhar, a galera paga, não tem problema nenhum. Também tô junto aqui com meu amigo Leandro Bazejo, lá de Porto Alegre. Fala aí, Leandro. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui em Porto Alegre, Porto Alegre, que é a capital mais triste do Brasil, né? Pois é, Porto Alegre é a capital do trabalho precário, né? Cada vez mais. E com meu amigo Leonardo, lá do oeste catarinense, da cidade que tem uma inovação agora, que é o lockdown invertido. Como é que Exatamente. é? Uma inovação para o mundo. Um salve para todos os ouvintes aí. Eu falo aqui de Chapecó, oeste de Santa Catarina, região sul do Brasil. Aqui tem essa inovação aí, que é o lockdown inverso. É o upside down do lockdown, né? É uma tentativa de jogar com as palavras, né? Na verdade, é deixar tudo aberto e não fazer nada, né? E testar as pessoas, que é a obrigação, né, deles. Então, o lockdown inverso é não fazer nada, é basicamente isso. É não fazer lockdown. Essa é a inovação. Meu Deus. Então, galera, eu só queria, antes da gente apresentar aí nosso convidado e começar a fazer a nossa conversa, mandar um abraço pro professor Guilherme, que mandou um recado para nós, que nos escuta, né? Mandou umas ideias para nós. Exatamente. E pro Rodrigo Rodrigues, da página Nerds de Esquerda do Facebook, que compartilhou o nosso último programa lá na página dele. E também, por último, aqui pro outro amigo nosso, Eduardo Collin, que também nos escutou e mandou uma ideia para nós. E então, já indo para o nosso assunto, tem um convidado direto do olho do furacão agora, né? Do lugar de onde o mundo está de olho, né? Que é o nosso amigo Carlos Alberto, conhecido mais por Júnior, que eu conheci por Júnior lá na URGS, lá no campus do Vale. Conheci por Juninho. Também Júnior Wells, né? Vários nomes. A gente chama como, Carlos? Júnior, pode ser Júnior. Carlos, agora que eu virei gente, Carlos. Mas eu atendo Carlos. Beleza, Carlos, então. Não tem nada, não. O Carlos hoje, ele é funcionário da FUNAI, lá na cidade de Lábreas, no estado do Amazonas, e vai contar para nós como é que é trabalhar com um chefe que não quer que tu trabalhe, né? Como é que é isso? Então eu já vou perguntando direto pro Júnior, assim, né? Pra gente começar a conversa, que ele se apresenta melhor, né? E agradecer também, e dizer para nós, né? Como é que é ser funcionário da FUNAI no contexto que a gente vive, né? Então, mano, só para deixar registrado aí a satisfação de ter esse encontro, esses camaradas, né? Que há tanto tempo eu conheço, com quem a gente encerrou algumas fileiras aí comum. Nunca me esquecerei. Jogamos pneu nas vias, jogamos pedra, escambau. Nunca me esquecerei. Por isso, aquela introdução ali, as barricadas, isso não sai. Aqui, ó, tá aqui. Tá aqui o Azinho, canto, sempre presente. Tamo junto. Sempre presente, meu Azinho. Olha aí, ó. O Anabola. Embora hoje esteja numa posição de servidor do Estado, né, cara? É uma contradição que a vida nos impõe. Mas, enfim, uma satisfação aí trocar essa ideia com vocês. Com meu maninho, querido maninho Leandro, grande presente. Grande, Carlos. Grande presente. Então, rapaziada, como eu estava dizendo em algum outro momento, né, quando a gente começou a trocar essa ideia sobre a possibilidade de fazer esse encontro, tá na FUNAI hoje, a dificuldade de estar na FUNAI hoje é consequência, né, da história. Nunca foi fácil estar na FUNAI. Nunca foi tranquilo ser servidor da FUNAI. Isso a gente sei hoje muito mais do que eu imaginaria antes de vir para a FUNAI. Mas a gente tem contato aqui com pessoas que estão há 10 anos na FUNAI, né? Concursados, lotados aqui. E nunca foi fácil. Nem mesmo na época que a gente tinha
no país governos pretensamente de esquerda, né? Que para mim é uma contradição que não se resolve. Então, estar na FUNAI hoje é tão complicado, é um pouco mais complicado, mas ela é uma consequência dessa trajetória anterior. A FUNAI tem passado por um corte orçamentário muito complicado, de 2014 para cá, né, até onde eu sei. E com o advento do governo Bolsonaro, a estratégia foi para além do corte orçamentário, né? O governo tentou, logo no início, tirar atribuições fundamentais da FUNAI e repassar para outros órgãos. Isso só não aconteceu, de fato, com a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Considerou inconstitucional a transferência, por exemplo, das atribuições da Coordenação Geral de Identificação e Delimitação para o Ministério da Agricultura, como o Bolsonaro queria fazer, né? E por um tempo, a gente ficou também, a FUNAI como um todo, não só esses setores dentro da FUNAI, foram desmembrados da FUNAI e repassados para outros órgãos. A própria FUNAI foi repassada para o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e não sei o quê, né? Aquele Ministério da Damares, daquela pessoa, uma pastora evangélica, com vários problemas e com relações muito estranhas com povos indígenas aqui na região, e de forma que é isso, né? A gente ser FUNAI hoje é uma consequência de ser FUNAI sempre. A FUNAI nunca foi uma autarquia cuja missão fosse importante para o governo brasileiro em qualquer tempo. Né? Vejam bem que na época dos governos anteriores ao Bolsonaro e ao Temer, né? Na época Lula e Dilma, para ser bem claro, a FUNAI teve por mais de ano o presidente interino, porque os presidentes que eram nomeados, quando tinham alguma dignidade, iam contra as políticas que o governo federal vinha adotando e que afetavam diretamente os povos indígenas. E, basicamente, o Linhão de Roraima seria uma linha de transmissão de energia de Roraima, passando por dentro de terras indígenas, dos Armeri-Troari, se não me engano, enfim, de um outro povo grande que tem ali em Roraima, mas também a questão de Altamira, né, da hidrelétrica de Belo Monte, que é um genocídio, uma política devastadora do meio ambiente e do meio em que vive diversas comunidades, diferentes povos indígenas, né? Já na época do PT. Então, isso, ser da FUNAI é uma consequência disso tudo. A FUNAI nunca foi um órgão considerado importante, estratégico, para a defesa dos direitos desses povos, que são os povos originários aqui dessa terra que hoje chamamos Brasil. Então, obviamente, temos alguns aprofundamentos aí desse drama, que é ser FUNAI, do Bolsonaro para cá. Não é muito pior que era ser FUNAI em linhas gerais. Para começar a conversa, eu diria isso. Carlos, se tu fosse fazer uma síntese assim, do que está rolando hoje aí, dos principais conflitos, problemas, os desafios que vocês estão tendo aí como servidores públicos da FUNAI, como é que está a situação hoje no norte do país? Como é que tá pegando hoje aí? Já que a gente acompanha muito o problema do desmatamento, né? A questão indígena de forma um pouco meio secundária. Se tu pudesse dar um relato, assim, um panorama bem geral, assim, de forma sintética do que está pegando aí, acho que seria interessante. Então, aqui, a região aqui de Lábrea, se vocês forem olhar no mapa aí, a gente fica no que a gente poderia chamar o sudoeste do estado do Amazonas, né? Próximo à fronteira, à divisa com o Acre, por um lado, e com Rondônia, por outro, né? Mais ao sul, Rondônia, mais ao oeste, o Acre. A área do município aqui, inclusive, ela chega muito próximo de Porto Velho, né? O extremo sul do município de Lábrea chega muito próximo da área do município de Porto Velho e, por outro lado, se aproxima menos, obviamente, da divisa com o Acre. E aqui, cara, a gente está, na minha leitura, assim, a gente está no coração, se não no coração, pelo menos ali no fígado, vamos dizer assim, da Amazônia legal, né? É uma área ainda
que é muito preservada, dada a magnitude, a extensão da área. Para vocês terem uma ideia, a unidade da FUNAI que eu trabalho aqui, ela engloba 4 municípios ao longo do curso médio do Rio Purus, né? O Rio Purus é um dos afluentes do grande Rio Amazonas. De Belém para cá, pensando no curso do Rio Amazonas, né? O Rio Amazonas nasce em algum lugar na montanha lá, desce, entra no Brasil ali em Tabatinga e segue em direção a Manaus, e de Manaus vai a Belém. Esse curso, você tem os afluentes, que nascem também, em boa medida, nessas áreas mais altas aqui da Amazônia Legal e da Amazônia sul-americana, né? Peru, basicamente, Bolívia. Então temos assim o Rio Juruá, o Rio Purus, o Rio Madeira, o Rio Tapajós e o Rio Xingu. São os 5 grandes rios dessa margem direita do Amazonas, que configuram cada um deles um mundo, vários mundos indígenas ainda existentes. Então nossa região aqui é o Rio Purus, seria o rio do meio. Por um lado tem o Madeira, o Tapajós, o Xingu, e por outro lado tem o Juruá e o Javari. Então, a nossa região é o médio curso do Rio Purus. O médio curso é o quê? É a distância média entre o nascedor dele, lá em cima da montanha, e até onde ele chega no Rio Amazonas. Então, a metade desse curso é a nossa região. Tá? Então, essa região engloba 4 municípios e 27 terras indígenas demarcadas, homologadas. 27. Então, aqui, se eu não estou enganado, 9 povos diferentes, né? A maior parte deles de uma mesma família linguística. 8 são da mesma família linguística e um, que é o maior em termos de contingente populacional, de uma outra família diferente. Que povos são, Carlos? Cara, aqui temos assim, os Apurinã, que são esse maior contingente, né? Estima-se que eles são em torno de 7, 8 mil ao longo da população geral, porque eles extrapolam essa nossa região, né? Eles estão no Alto Purus. Eles também estão lá em Manaus, na região de Manaus, mas na nossa região aqui, eu imagino que eles seriam em torno de 5, 6 mil pessoas, né? Mas eles são muito misturados com os não indígenas também, então é uma questão bem complexa. Além dos Apurinã, a gente tem os Palmari, os Jarauara, os Jamamadi, o Deni, então eles são 4, 5, os de recente contato, que são os Suruahá, e os isolados, que são os Imerimã. Se eu esqueci de algum, eles são 7, no mínimo 7 etnias diferentes, contando com esses que são de recente contato e os isolados, ou seja, com quem não há contato nenhum, sabe-se apenas da existência deles e se tenta monitorar e impedir o contato que não parta deles. E para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo aqui a conta de novo para não errar. Entre a primeira cidade, entre a nossa cidade aqui, que é a sede da coordenação, e a ponta em direção ao Acre, são 600 quilômetros pelo rio. 600 quilômetros pelo rio. Pro outro lado... Como de Porto Alegre a Bagé, assim. E aí a gente só foi para um lado, Lábrea, em direção ao Acre, só tem uma cidade que faz parte da nossa região, da nossa regional. 600 quilômetros pelo rio. De Lábrea, em direção a Manaus, tem mais 2 outras cidades que fazem parte da região. Até a última, são 750 quilômetros pelo rio. Isso significa que de uma cidade que é mais longe até a outra ponta lá, são 1.500 quilômetros de rio, fora os afluentes, porque tem índio em todos os afluentes desse rio Purus. Então, mano, assim, é muito... E sabe quantos servidores a gente tem aqui, cara? Servidores do quadro da FUNAI? 4. Nossa, para toda essa área. Para 1.500 quilômetros de rio Purus. Fora os afluentes, porque é isso, para tu chegar em determinadas terras indígenas, você tem que sair do Purus, entrar num outro rio, pegar um outro rio. Então, assim, chega ao ponto, por exemplo, terra indígena Deni. Terra indígena Deni, a aldeia mais distante que existe, demora 10 dias de barco para tu chegar lá. É humanamente impossível 4 pessoas concursadas com as atribuições da carreira do indigenista darem conta. Impossível. Impossível. Tem lugar que a gente nunca foi e provavelmente nunca vai. Nunca vai porque é muito longe. É muito recurso que deve ser empregado para tu chegar numa aldeia. Imagina 10 dias de barco, mano. É um negócio inconcebível. Eu fui num lugar. Eu já fui num lugar que é 3 dias de viagem. E já achei cansativo. Tu imagina 10 dias no barco, meu irmão. É muito louco. Fala. Nossa. Não, então sim, eu digo...
o madeireiros, garimpeiros, esse tipo de gente deve agir impunemente, né? Porque... Sem dúvida. Só que é isso, como a gente está ainda numa região que é muito pouco, difícil acesso, por quê? Porque ou você chega pelo rio, e são essas as distâncias, né? Ou por terra, são 200 quilômetros até a cidade mais próxima, onde tem, de fato, a possibilidade de você chegar em Porto Velho por asfalto, que é um lugar chamado Maitá, que é 200 quilômetros daqui, estrada de terra. Ela até tem boas condições, mas 6 meses do ano chove, e aí fica complicado. Aeroporto, temos um aeroporto aqui, mas tem um voo por semana, então, assim, o acesso é meio complicado, né? Porque para chegar por terra, 4 meses do ano que é de boa, os outros 6 meses, 6, 7 meses é meio difícil. Então, a gente está nesse ponto, assim, ainda com dificuldade de acesso. Então a gente tem ainda tem um cinturão verde, ainda que impede o arco do desmatamento de chegar aqui, que é o grande debate sobre a região aqui de Labra, é que existe isso que os pesquisadores, as ONGs, né, as instituições públicas que se dedicam a pensar a questão do desmatamento no Brasil, IBAMA, INPA em Manaus, né, que eles ao consenso que existe essa região chamada Arco do Desmatamento, que pega aqui o sul, um pedaço a parte do Acre, o norte de Rondônia, o sul aqui do Amazonas, o norte do Mato Grosso, pegando a parte do Pará, chegando até o Maranhão. Então é um arco em que o desmatamento está dado, né? A fronteira agrícola vem avançando por esse arco aí. E o arco está chegando aqui. Essa que é a questão. O arco está chegando aqui. Olha só, Carlos, nisso aí, então, que tu estava falando, porque a gente vê ali que essa história do governo Bolsonaro agora era de legalizar a exploração, por exemplo, de mineração dentro de terra indígena, madeira e tudo mais, com o argumento de que isso facilitaria também a vida dos índios, que os caras iam receber recursos e tudo mais. E essa região, pelo jeito, é uma das mais visadas, porque os caras estão chegando aí, né? Qual é o conflito maior aí? É madeireiro, mineração, poceiro, fazendeiro? Qual é o rolo maior aí nessa região? Cara, nas terras indígenas, isso ainda não chegou com força. Não aqui em Labra. Quer dizer, não aqui em Labra com a magnitude de causar um alerta e tal. Mas a gente tem uma terra indígena que aqui é muito próxima da cidade, ela é no limite da cidade, e recorrentemente a gente recebe denúncias de extração de madeira, de caça, de pesca. E, em geral, em todas elas tem um pouco isso, né? Mas ainda não é o problema do desmatamento esse brutal, assim, a nível empresarial, vamos dizer assim. Esse desmatamento a nível empresarial, ele está muito mais colocado, vamos dizer assim, em uma das nossas cidades, dessas 4 cidades que eu mencionei para vocês, né? Tapauá, que é mais perto de Manaus, Canutama, que é um pouco antes de chegar aqui vindo de Manaus, e Pauini. Esse é o lugar. Pauini, ele está chegando. Pauini é próximo da fronteira com o Acre, que é a nossa subunidade mais distante e mais próxima do arco do desmatamento. Então, há algumas terras indígenas sob a nossa jurisdição, enquanto coordenação regional, em Pauini, que sofrem já há algum tempo esse processo da expansão da fronteira agrícola e, consequentemente, da aproximação desse arco do desmatamento. Basicamente, lá está o problema. Aqui a gente tem, mas ele ainda não é na escala que é lá. Porque lá é mais perto de Boca do Acre, e Boca do Acre, que é a divisa do Amazonas com o Acre, você chega de Rio Branco de carro até a Boca do Acre. E Boca do Acre para Pauini é perto também, mas só pelo rio. Mas na área de mata, os caras já chegaram. Eu mesmo fiz um sobrevoo com o pessoal do IBAMA, de helicóptero, na parte sul de uma terra indígena, que é nessa cidade, e a gente consegue visualizar de helicóptero essa história do desmatamento está chegando e está dentro da terra indígena. Está dentro da terra indígena, e não é pouco dentro, já avançou algum bom trecho lá, que é até difícil de mensurar se tu não for um especialista
nessa questão de geoprocessamento e tal. Então, lá a situação é mais crítica, porque lá, além disso, né, uma coisa que vocês falaram aí, um afluente do rio Purus, chamado Rio Pauini, que é o nome da cidade, lá temos notícias, inclusive uma fiscalização que a gente fez em 2019, antes do Covid, foi constatada a presença desses equipamentos de garimpo. Então tem a questão do garimpo também dada lá em Pauini. Aqui na Labra não. Aqui na Labra é mais um desmatamento, vamos dizer assim, pontual, e às vezes até os próprios índios fazem parte desse esquema, complicadíssimo, né? E nas terras mais perto da cidade. Fora da cidade, são a maioria das terras indígenas, longe da cidade, são coisas bem pontuais, né? Que fazem parte um pouco da história do lugar, né? De gente que vai lá e pega uma árvore, caça, pesca, né? Às vezes pesca em larga escala, acho que é até mais complicado do que o desmatamento, é a pesca em larga escala. Uhum. Carlos, quando tu falou quando chega denúncias, essas denúncias chegam assim normalmente os próprios indígenas que acessam vocês? Como é que é essa relação? Sim, normalmente chega pelo relato dos próprios índios, cara. E o louco é isso, é saber filtrar. Boa parte das denúncias, a maior parte, todas as denúncias, basicamente, assim, chegam por parte dos próprios indígenas. E o nosso desafio aqui é fazer um filtro para entender se essas denúncias vêm, se elas têm algum fundamento ou se elas são uma intriga dos caras mesmo entre eles. Porque rola muito isso. Entendeu? Esses Apurinã, por exemplo, né? Esse povo Apurinã. Esse povo Apurinã pega aí a etnologia que existe sobre a etnohistória que já foi feita sobre o povo Apurinã, vai mostrar que eles sempre foram uns caras muito abertos ao contato com o não indígena, com as alianças com os não indígenas, né? Então, esses caras são os caras que têm o maior contingente populacional, porque eles agregaram muito não indígena no mundo deles, para tentar também fazer parte do mundo não indígena. Uma estratégia de sobrevivência, talvez? Sei lá, é uma estratégia dos caras de inserção no mundo que tá dado, né? Pro bem e pro mal. E o processo de demarcação de terra aí é muito conflituoso? Como é que é? Essas áreas estão há muitos anos. A maior parte das nossas 27 terras indígenas homologadas já, a maior parte delas, assim, as mais novas, vamos dizer assim, é do início dos anos 2000. Então já são terras indígenas demarcadas há aí mais de 15 anos. Não tem uma terra indígena demarcada no ano passado, né? Ou há 5 anos atrás. A mais jovem, vamos dizer assim, é 2003, 2004. E aí entra, inclusive, um outro ponto que vocês tinham proposto para a conversa, que é a questão da cobiça. Por que essas terras indígenas foram demarcadas? Por quê? Né? Isso tem a ver com Eco 92. Eco 92. Depois da Eco 92, o Brasil meio que, por ocasião da Eco 92, o Brasil assumiu alguns compromissos de preservação e alguns desses compromissos estavam associados à demarcação de terra para indígenas, no entendimento que o indígena é uma parte da população que preserva na floresta, né? E de fato faz sentido. Acontece que isso foi, vamos dizer assim, capitaneado, esse processo decorreu da Eco, foi capitaneado pelo governo da Alemanha. Então a Alemanha tem uma atuação aqui na Amazônia muito importante. A partir da Eco 92 se instalou um processo chamado PPTAL, que assim, eu não vou lembrar o nome do que quer dizer o PPTAL, mas é o Programa de Proteção de Terras Indígenas da Amazônia Legal, financiado basicamente pelo governo da Amazônia, pelo governo da Alemanha, por meio do banco deles lá, e de uma agência de cooperação internacional do governo alemão, na época chamada GTZ, que hoje em dia chama-se GIZ. Então, o governo da Alemanha botou um dinheiro aqui dentro para demarcação de terra indígena pós-Eco 92, que possibilitou a demarcação da maior parte dessas terras indígenas aqui nessa região. E o troço foi tão orquestrado que, além de bancar a demarcação, eles tinham servidores do governo deles dentro da FUNAI. A gente tem notícia, eu não peguei isso. Quando eu cheguei já não tinha mais isso. Mas a gente conversando com os caras que estão aqui há mais tempo,
Eles contam. Tinha a Mônica Flussenhuschen-Stloffert, que era uma pessoa que estava lá dentro da FUNAI, com a sala dela lá dentro, entendeu? Ela tinha a sala dela lá dentro. Como não faz muito tempo, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, ainda na época do Lula e da Dilma, tinha gente dessa cooperação alemã. Então, e com que finalidades, né? Óbvio que tem a ver com essa cobiça, porque os caras estão mapeando tudo que tem aqui, os recursos naturais, as formas de empreendimento, as possibilidades de geração de renda. Isso os caras estão fazendo há muito tempo, demarcando terra, dizendo, tem um absurdo, tem outra que não é governo, né, é sociedade civil, é o tal do WWF, World Wildlife, né? WWF, eles conseguiram fazer a demarcação de uma terra indígena aqui com 1,5 milhão de hectares. Eles fizeram, como que isso? Com o dinheiro do PPTAL, do governo da Alemanha, e dos fundos aí que foram se criando a partir da década de 92. Então, é isso. Mas a demarcação não foi conflituosa, porque assim, quando tem muito dinheiro, mano, e tem índio pra caralho aqui, é fácil chegar. E aí fazia tudo errado. O problema é que fizeram muita coisa errada. Demarcaram a terra aqui e esqueceram de botar aquela comunidade lá. Então tem várias comunidades que estão fora das terras indígenas, mas que são de índio, né? Então, e eles são, de forma geral, o que eu acho uma pena, muito pacíficos, né? Eles são muito pacíficos. Eles podiam ser mais brabos um pouco, talvez a situação fosse outra, né? E olha só, Carlos, qual era o critério deles aí para definir quem era índio, quem não era índio para entrar dentro da reserva? Como é que funcionava? Tinha um estudo antropológico? Quem era que fazia isso? Tinha. Um estudo mínimo tinha, mas é isso, né, cara? Não dá para garantir que os estudos foram bem feitos, porque em várias terras indígenas aí tem muito problema de ter deixado de fora uma parcela do povo que teria que estar dentro de uma terra indígena, né? Há quem diga assim, que algumas demarcações foram feitas por helicóptero, né? O cara, as passagens de helicóptero definiram qual era a área. Então tem muita coisa assim nesse sentido, sabe? Mas essa grana que os caras botavam era para os estudos, para indenizar, tinha indenização, o que exatamente era de recurso desses caras? Porque o que dá mais conflito, pelo menos aqui no Sul, é a indenização, né? Aí como é que é essa demarcação? É mais tranquila? Eu acho que eu não sei te dizer se o que a FUNAI chama de desintrusão, né? Quando você tira o não indígena de uma área que vai virar uma terra indígena, chama desintrusão. Você tira o cara, mas antes tu tem um levantamento que é feito para saber quem que é ocupante não indígena, precisa ser retirado, se está lá ocupando de boa fé ou não, e qual é o tipo de indenização que ele merece e tem direito de receber. Então tem todo um procedimento que é um negócio meio complexo, e eu acho que assim, isso aí o PPTAL, a Alemanha não banca. Quem bancou foi o governo brasileiro. O dinheiro do PPTAL veio para dar barco para os índios, fazer casa para os índios, entendeu? Comprar ferramenta para os índios, coisa que a FUNAI continua, de certa forma, tentando fazer. Então, eu acho que boa parte do dinheiro foi utilizado para meio que isso, para levar até essas populações aí as ferramentas, acessórios que eles demandam, mas que somos nós que produzimos e nós que o dinheiro gira mesmo entre nós, na real, né? Basicamente é isso. E construir bases para vigilância do território, para pagar auxílio financeiro para os índios que iam participar dos processos de construção, dos relatórios, enfim, né? Para pagar os índios. É um negócio meio toma lá da cá, na real, né? O Carlos... A Alemanha tinha muito dinheiro, queria que essas terras indígenas fossem demarcadas, e ela empenhou recursos, usou recursos para levar para os indígenas aí algumas ferramentas, e para pagar alguns deles que foram úteis para eles no sentido de serem os porta-vozes do povo. Então tem muita liderança indígena aí que se construiu nessa relação com o dinheiro das ONG, com o dinheiro da Alemanha, dos Estados Unidos, né? Tem essa USAID, que é um departamento do governo americano lá para a América Latina, né? Em geral, não sei se é só para a América Latina, e também os caras botam muito dinheiro nessas coisas. E em cima desse dinheiro que às vezes algumas lideranças aparecem
E aí, complicado, né? Bem complicado. Então, iniciando aí o ponto aquele da cobiça, podia começar a conversa lembrando dessas coisas. Uhum. Isso que o Carlos levantou agora costuma ser um discurso usado pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas em geral, assim, com um certo nacionalismo, que eles não são nacionalistas, né, mas eles, quando eles querem parecer nacionalistas, eles vêm com esse discurso de que a Europa está de olho nas riquezas da Amazônia, né, e tal. E acaba se sustentando nesse tipo de situação, né? E que tem algum sentido, né? Não é um discurso só bolsonarista, né? É uma prática, porque de fato, né, velho? A riqueza do lugar, tamanha, que desde de meados do século XIX tem gringo chegando aqui. Os gringos não estão chegando aqui por causa da Eco 92, eles já estão aqui há muito tempo. Se você pegar o que tem registrado, né, na etnohistória do Rio Purus, você vai ver que desde a metade do século XIX, os gringos estão vindo para cá. E uma das primeiras incursões dos estrangeiros, né, dos não brasileiros aqui dentro dessa região aqui, foi uma missão da igreja, se eu não estou enganado, da igreja anglicana, ou seja, a igreja oficial do Reino Unido da Grã-Bretanha. Se eu não estou enganado, né, que a igreja anglicana é isso, é uma igreja que rompeu com a Igreja Católica e virou, né, numa linhagem meio luterana, calvinista, a igreja oficial da Inglaterra, do Reino Unido. E esses caras mandaram uma missão para cá, em 1860 e poucos, mais ou menos na mesma época que a Lábrea foi fundada por um seringalista, um cara que viu que estava rolando esse negócio da seringa, da borracha, e veio para cá e encontrou esses caras e convidou esses caras em Belém. Tem os registros históricos, tem tese, doutorado, tem livros sobre isso, poucos, mas tem. Então, por que eles não vieram só para converter almas? Vamos combinar, né? A ética protestante nos lembra, não nos deixa mentir, que eles não é só para converter alma. Tem uma pegada aí do capital, né, do enriquecimento, que está dada aqui desde pelo menos a segunda metade do século XIX, com esses missionários anglicanos. E dali para frente, isso é comum. A gente tem aqui, tem missionário em terra indígena aqui na região, que a gente conhece, os caras vêm aqui na FUNAI. Missionário, tem japonês, tem missionário alemão, tem missionário americano, tem missionário... Assim, só para citar esses três assim, que eu me lembro, assim, americano, japonês e alemão. Tem missionário aqui, os caras andam aqui, velho, há anos. E não é assim, esses caras aí andam aqui há 60, 70 anos, no mínimo, estabelecido dentro da terra indígena. E olha só, a maior parte dos caras são crentes, esses índios são crentes. Pois é. Isso aí eu queria te perguntar até, porque esses dias, cara, eu li uma matéria, acho que foi no El País, que tinham vários indígenas, porque eles são população prioritária ali na vacinação, né? E aí uma galera de índios não queria se vacinar porque os caras viraram crentes. E aí as igrejas entram com todo um discurso aí, bolsonarista e tal. Como é que é essa função dos evangélicos aí entre os índios? É isso, Leandrinho. Aqui, a presença dos evangélicos é anterior à presença da FUNAI. É anterior à presença da FUNAI. Porque a FUNAI, até 2010, quando houve o primeiro grande concurso para a contratação aí de servidores para trabalhar aqui na região, a FUNAI aqui era um cara só. A FUNAI aqui era um cara só. Um cara que era FUNAI aqui desde 1983. Era um cara só, que está vivo até hoje. E é o grande problema da FUNAI esse cara. Porque é o cara que fez o telecurso segundo grau, né? A formação dele é ensino médio com telecurso segundo grau, mas ele tem 37 anos de FUNAI, é da região, participou de todos esses processos de demarcação terra indígena aqui, de desintrusão dos não indígenas. Então ele é o cara que os índios adoram, é um cara crente de igreja, entendeu? Hoje ele é o chefe, atualmente ele é o chefe da unidade da FUNAI local, que trabalha com os índios isolados de recente contato. Para mim, no meu ponto de vista, o grande problema da FUNAI aqui passa por essa pessoa, que ganhou, inclusive, da FUNAI, a medalha de honra ao mérito indigenista, quando fez 35 anos de serviço prestado à FUNAI, nunca fez um concurso público, foi incorporado nos quadros da FUNAI pelo Trem da Alegria, no canetaço que teve ali no final dos anos 80,
né? Porque ele já tinha 5 anos de serviço prestado, foi incorporado. É um analfabeto funcional, é um cara que não produz nada, é um cara que não registra nada que faz, é um cara que usa os recursos assim ao bel prazer e tem uma influência gigante, porque ele emprega a gente dentro da FUNAI, pelas empresas terceirizadas. Então é terrível. Enfim, mas já olhei um pouco a questão, fui lá para... Só que é isso, os missionários evangélicos, eles são anteriores a essa figura deletéria aí da FUNAI, entendeu? Mas são evangélicos de que tipo, assim? São os neopentecostais já ou são mais tradicionais, assim? Porque... Leozinho, agora tu me complicou, porque assim, eu faz tempo que não estudo essas coisas, né, Sim, não sei muito bem diferenciar um neopentecostal de um só pentecostal, tá ligado? Sim, mas tem gente, via de regra, são missões protestantes ligadas de alguma forma a esse neopentecostalismo e de missões internacionais. Sim. Missões internacionais, é isso que eu tô dizendo. Jamamadi, esse que tu falou da vacina, Leandro. Esse pessoal da vacina tem uma matéria mesmo, acho que na BBC, se não me engano, tratando da forma como os Jamamadi rechaçaram uma ida da FUNAI e da CESAI para fazer a vacinação lá. Que eles foram recebidos com arco, flecha, tal. Essa galera, esses índios aí, são os índios muito do mar. Mas eles têm uma relação com os missionários americanos que é do início dos anos 60. O missionário atual nasceu na aldeia. Um cara que tem 60 e poucos anos. Ele nasceu lá. Ele fala a língua dos índios. E ele chegou lá com o pai, no início dos anos 60, porque eles descobriram que aqueles índios estavam desabrigados. O SPI, na época, não era nem FUNAI, era o SPI, não conseguia chegar nos caras, porque o posto mais próximo da SPI era lá em Pauini, ou seja, 500 quilômetros daqui. Os índios estavam totalmente desprotegidos pelo Estado. Então, quem é que foi lá, chegou no momento em que estavam morrendo de sarampo, no início dos anos 60? Esses missionários. Aí os missionários se estabeleceram entre eles, levaram saúde, curaram os caras que eles conseguiram salvar, e os caras acham que eles são Deus. Então, esse cara deixou o filho dele nasceu lá. É norte-americano, fala inglês, mas é Jamamadi. É a etnia dos caras. O problema, sabe qual é? Esses caras fazem fronteira e são parentes dos índios que chamam índio isolado. Esses índios que são índios que a FUNAI considera isolado são parte desse grupo que em algum momento no passado fugiram e sumiram, não querem saber de contato com ninguém. E o missionário, o que ele quer fazer? Ele quer buscar os índios isolados. Então a FUNAI, o que aconteceu? Quando ficou sabendo, 3 anos atrás, logo depois que eu cheguei aqui, que o missionário estava com os índios dentro da terra dos isolados, atrás dos isolados, a FUNAI foi lá, retirou o cara da terra indígena, expulsou ele, e ele está proibido de voltar. E aí os Jamamadi estão contra a FUNAI por causa do missionário. Olha a situação. Não, é interessante isso que tu contou agora, que eu ano passado eu li A Queda do Céu, aquele Davi Copenaua e como é que é? Bruce Albert, né? E o livro é a história do Davi Copenaua, né? Ele narrando isso, Yanomami. E é essa mesma história, assim, eles conheceram pela primeira vez um branco, né? Que a comunidade dele, né? Não o povo Yanomami que já conhecia já desde o início do século, mas a comunidade dele nunca tinha visto ali um branco e viram nos anos 60 essa gente missionária, né? Só que foram os próprios missionários que acabaram levando o sarampo, né, para eles, e aí já a comunidade do Copenaua não teve essa boa relação, né, que teve essa comunidade que tu comentou agora. Não, e olha só, agora eu me lembrei de uma história que sempre ficou mal explicada, não sei se sabe alguma coisa a respeito daquele cara que era um funcionário da FUNAI, que foi fazer o contato com os índios isolados lá e tomou uma flechada. Foi uma história que sempre ficou bastante confusa e que, na verdade, ele passou por um herói, né? Que foi atacado pelos índios, mas no final das contas eu não sei qual é que era daquele cara. Não, mas aquele cara ali, ele é o nosso aqui, é um parasita, é um cara que, assim, nunca foi servidor do quadro da FUNAI, acabou sendo incorporado, provavelmente, no canetaço do Trem da Alegria, e é um cara que não sabe trabalhar com o servidor. Eles não querem trabalhar com o servidor da FUNAI, eles querem fazer do jeito deles, porque eles conhecem o índio, estão 30 anos aí, eles participaram de tudo.
inclusive esse cara que morreu, né, com a flechada no peito, assim, eles não querem saber do servidor, cara, eles não querem saber do cara que chegou num concurso e veio do sul, porque eles são da região. Esse cara já trabalhou aqui, esse que morreu, ele trabalhou aqui na frente de proteção etnoambiental com os índios isolados aqui. E é isso, é o tipo de gente que não quer saber. Assim, eu brinco um pouco, assim, que aqui o negócio é o seguinte, ó, não tem aquele ditado lá, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Pois é, aqui, em terra de cego, quem tem um olho é rei, mas quem tem dois é mal visto. É mal visto. É considerado intruso. Se tem os dois olhos olhando, não dá, velho, porque vai ver as coisas que a gente faz aqui há 30 anos. Empregando parente, empregando os amigos, porque tem, né, a FUNAI tem uma estrutura, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui, ó, contratos de empresas terceirizadas para várias funções dentro da FUNAI, porque a gente é 4 servidores só, não consegue dar conta da parada toda. Então, a gente não consegue fazer um projeto numa aldeia para apoiar a produção agrícola dos caras. A gente não consegue fazer um projeto de fiscalização para coibir isso, a gente não consegue fazer, ao mesmo tempo, a gestão de contratos de apoio administrativo, prestação de marinheiro fluvial. Então, a gente não tem como, né? Não tem como ser apoio administrativo, indigenista, apoio administrativo e marinheiro fluvial. Então, a gente tem contratos com empresas que fornecem essa mão de obra. Carlos, agora... E aí, como é que os caras fazem? Os caros botam os amigos deles, a revelia da lei. A revelia da lei, mano. Então, é um cabidão de emprego. Aí esses caras mais feios, tá ligado? Sim, não. O que tu colocou agora me fez lembrar aquele discurso do Estado inchado. O Estado brasileiro é inchado, é cheio de funcionário. E vocês têm 4 para atender 1.000 quilômetros quadrados. 1.000 quilômetros quadrados, não. 1.000 quilômetros em linha reta. Seria muito mais do que 1.000 quilômetros quadrados. Mas muito isso. Mais, tá certo. Não tem inchaço. Na FUNAI, pelo contrário, né, cara? A FUNAI tem uma defasagem no quadro. Pensar assim, há uma ideia de quantos servidores seriam necessários para compor as 39 coordenações regionais de sul a norte, de leste a oeste. A gente tem unidades em todos os estados do país, praticamente. Acho que é difícil não ter um estado que tenha uma representação da FUNAI. Mesmo que seja uma subunidade, que chama Coordenação Técnica Local, que está vinculada a uma coordenação regional. Então, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, a gente tem a Coordenação Regional Sul, se não me engano. Pega aí Passo Fundo, a sede é em Passo Fundo, né? Que tem CTLs, subunidades em Santo Augusto, em Santa Rosa, em Iraí, em Nonoá, não sei o quê, né? Tem a outra do interior sul, que é ali em Chapecó, onde está o Leozinho, que tem subunidades ali no interior de Santa Catarina, pegando um pouco o Paraná. Então, a gente tem unidade em todo o país. E a defasagem do quadro de servidores necessário para compor minimamente essa rede, vamos dizer assim, é de mais de 60%. Não tem menos de 60% dos servidores necessários para fazer o negócio tocar. Então, por isso, temos muito contrato de terceirização, mas terceirização para a área meio, né? A área fim, não. Mas assim, como é que tu vai ter com 4 caras para fazer a área fim em 1.800 quilômetros de rio, em não sei quantos 1.000 quilômetros de afluente, só com 8 apoio administrativo? Não tem como, mano. Não tem como. Tem lugar que a gente nunca foi e nunca vai ir. Só isso. Porque assim, andar 600 quilômetros num barco que vai gastar 5, 6 mil para ir, 5, 6 mil para voltar, mais diário do cara, mais diário. Não tem como ir. A gente consegue pegar aqui o que está perto da cidade. O que fica muito longe da cidade, não vai. Mas não vai mesmo, vai como? Não tem como. Né? Então o inchaço é uma falácia, né? A FUNAI é um baita exemplo de como esse inchaço na administração pública, muito servidor para fazer pouca coisa, é uma falácia. Aqui é exatamente a antiprova, né, dessa argumentação falaciosa. Totalmente. Mas, gurizada, falando em falácia, né, chegando nesse assunto, de ontem para hoje que a gente está gravando aqui, torou no tweet a hashtag Fora Salles. O que vocês acham? Vocês acham que o ministro merece mais um voto de confiança ou tem que ser Fora Salles mesmo?
Cara, esse cara já tá fazendo hora extra já da época do Alckmin, né, cara? Não sei como é que esse cara ainda se mantém, né? Mas eu queria ouvir um pouco do Júnior aí, como é que ele tá vendo essa Aqui, Leozinho, olha só, a Polícia Federal, com todos os problemas que tem, tinha aqui na condução, na superintendência da Polícia Federal no estado do Amazonas, um cara que, assim, pelo pouco que eu sei, é dos poucos policiais federais que merecem respeito, porque o cara é delegado de Polícia Federal e o cara se prestou, né, a estudar algo que vai além do direito ligado à atividade policial. O cara era doutor em ciências ambientais. Não, olha só, o cara era doutor em ciências ambientais. E isso foi o que meio que instrumentalizou o cara a ter uma atuação dentro da Polícia Federal na defesa do meio ambiente, dos recursos naturais, né, e de uma ação, né, preventiva e repressiva focada nos crimes ambientais que ele estava percebendo aqui. Isso depois dele ter passado não sei quantos anos como superintendente no Maranhão, onde ele também fez um baita trabalho. Aqui, o cara simplesmente coordenou uma operação que fez a maior apreensão de madeira ilegal da história. Não é que ele fez uma grande apreensão, ele fez a maior apreensão de madeira ilegal da história. Tem registro na história. O que aconteceu com esse cara? Ele foi alvo da crítica desse sujeito que é o ministro do Meio Ambiente, que é um cara condenado pela Justiça de São Paulo por forjar documentos para privilegiar empreendimentos privados dentro de áreas de preservação em São Paulo, que já é um negócio complicado pra caralho. O cara conseguiu ser condenado lá. Não satisfeito, ele virou ministro do Meio Ambiente. Não, ele foi escolhido a dedo, né? Desmantelou ICMBio e critica publicamente o trabalho digno de um policial federal, né, que se prestou para ser, além de um policial federal, um cara que entende da questão ambiental, né, e fez a maior apreensão de madeira ilegal da história. O Ricardo Salles vai contra o cara. Então, fora Salles, sem dúvida. Ó, presidente, vamos dizer assim, para os presidentes, né? O da FUNAI e o do Brasil. Fora Salles, desde ontem, meu irmão. Não tem como. Esse cara ou ele vai sair por pressão política ou vai sair preso, né? E vamos às últimas consequências com essa posição. Fora Salles, bandido. Mas olha, é ridículo, ele foi expulso do Novo. E continua do Partido Novo. O Novo não comprou nenhuma por ele, né, cara? Nenhuma por ele. Mas esse cara, eu vi umas entrevistas desse policial federal que fez a notícia crime, né? E é impressionante, assim, a seriedade do cara, né? Tu vê a diferença acho que tem a ver muito com o que tu estava falando ali também da importância da qualificação de quem está na linha de frente, né? Pô, tu pega um cara ali que a única relação que o cara tem é relações meio de compadrio com os indígenas, né? Meio de relações meio pessoais, assim. E esse cara, ele foi muito enfático, assim, até nas entrevistas que ele deu ao vivo, assim. Perguntaram muito se ele estava com medo, se ele ia voltar atrás, se ele ia ficar meio titubear, e ele disse, não, eu sou servidor de carreira, eu fiz concurso para policial federal, não fiz concurso para superintendente, e é minha obrigação fazer isso, né? Então, esses caras também, essa é a grande desmantelar o INCRA, todas as estruturas que tem uma relação com o meio ambiente, né? É também uma forma dos caras garantir que a atuação deles se dá por essas vias que tu estava comentando, né? Não por vias com um grau de técnica, com empenho mais público, né? Mas sempre com essas relações meio de compadrio, meio de se aproveitar dessas estruturas públicas para fazer dinheiro também, né? Para fazer carreira pessoal, né? Para fazer um séquito de seguidores, né? Que eu acho que é um pouco a linha do Bolsonaro tem sido essa, né? Por exemplo, vamos voltar aqui a nossa situação aqui. A gente tinha, quando eu cheguei aqui, um coordenador regional que era um PTzinho, nomeado lá em 2014 pelo governo da Dilma. O cara vindo de ONG. E as ONGs, com todo respeito, né, a gente que militou, né, no meu caso, eu militei, eu fui mais simpatizante do que militante, mas eu tenho uma relação, conheço as ONGs, conheço o movimento social, e, enfim, não tem nada contra
o movimento social e nem contra as ONGs. Mas a inserção do povo do movimento social, do povo da ONG no Estado é um negócio muito complicado. Todo mundo sabe disso, né? A gente não nasceu ontem e sabe quais são as consequências desse tipo de vamos dizer assim, de cooptação. Né? A FUNAI, aqui, no nosso caso, vive isso, e na FUNAI em geral, né? Mas vamos falar aqui sobre aqui. Esse sujeito que era o coordenador, quando eu cheguei aqui, ele vinha das ONGs. E por ter um trabalho nas ONGs indigenistas que atuam aqui na região, ele conseguiu um cargo dentro da estrutura da FUNAI. Era, no caso ali, tipo, o segundo da FUNAI, aqui local. O número 1, o coordenador regional, era um cara do quadro, um servidor do quadro. Foi quando começou a rolar uma segunda onda de dinheiro pra caralho pra essas ONGs fazer plano de gestão territorial e ambiental das terras indígenas. Aí era muita grana rolando, tá? O PAN, IEB, os caras tinham muito dinheiro. E aí o PAN é ligada à CIMI, ligada à Igreja Católica. Era a antiga Operação Anchieta. Vocês lembram do Anchieta, né? Lembra do Padre Anchieta? Pois é. A OPAN era isso, Operação Anchieta, que mudou de nome, virou Operação Amazônia Nativa e se desvinculou do CIMI. Então ela é hoje um órgão autônomo, sem vínculo com a Igreja Católica, embora seja financiada em parte por ela na Deep Web, vamos dizer assim, né? Da Dark Web. Nos subterrâneos rola um dinheiro da igreja para esses caras. Mas a Igreja Católica ainda tem uma dignidade, né? Alguma dignidade sobrou ali. Por CIMI, para CPT, né? A gente sabe que eles têm uma atuação importante no movimento social. E esses caras são meio que um esteio deles, sem ligação orgânica regulamentar. Eles são um. Agora tem o outro, né? Um negócio chamado IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil, que dizem que tem um vínculo com gente do PT. Eu não sei até que ponto é ou não é. O fato é que a galera é tudo meio PTzinho. E o Luiz Fernandes, que é esse cara que era o coordenador, ele vem dessa. Chega na FUNAI como número 2. Ali em 2012, 2013. Como tinha muito dinheiro das ONG para fazer os planos de gestão das terras indígenas, eles reconstruíram um movimento local e alçaram algumas lideranças a uma importância que não representa o que eles têm de relação com os índios. E o que aconteceu? O acordo deles foi o seguinte: eu sou o número 2 aqui da FUNAI, tu é a liderança aí da organização. Tu não quer vir para a FUNAI? Então, se quiser vir para a FUNAI, vamos fazer o seguinte. Vamos lá em Brasília, e tu mete o pau no cara, eu entro no lugar do cara e eu te boto para dentro da FUNAI depois que eu estiver lá dentro. E aí, mano, foi o que rolou. Eles conseguiram dar o golpe num servidor da FUNAI, que era o coordenador. O cara da ONG assumiu a coordenação e botou essa liderança indígena para ser o vice dele na estrutura da FUNAI local. E os caras ficaram aqui 5 anos. Mano, vocês não têm ideia. E tudo PTzinho, tem que bom lembrar. PTzada, né? Os companheiros lá. Então hoje, se eu não me engano, a injustiça contra o líderzinho deles lá, foi injusto, eu também acho. Mas, irmão, olha o quanto de merda que esses caras fizeram por aí afora. Esses caras ficaram 5 anos aqui e só foram cair no final do primeiro ano do governo Bolsonaro. Por quê? Porque aqui não é uma região que é conflituosa, não é uma coisa assim, tensa pros caras. A gente só tem um problema crônico, que é essa chefia que vem de fora e a falta de servidor e uma porrada de índio para atender. E o que aconteceu? Depois que tiraram ele? Botaram o milico. Botaram o milico, velho. Tiraram esse cara aí e botaram um milico de 28 anos de idade, milico temporário, daqueles oficial reservista, como é que chama? R2? R2. E aquele que não foi lá na academia, virou oficial da carreira. É o cara que tinha que fazer o serviço militar, estava na época de fazer a faculdade, então ele acessou o oficialato temporário, ficou 8 anos em Tabatinga. Quando o governo Bolsonaro começou a se apropriar e botar, porque é isso, na FUNAI em Brasília, o que nós temos? É delegado e milico. É delegado da Polícia Federal e milico. Delegado e milico. Todos os caras que mandam lá, com exceção de um ou outro lugar, é delegado da Polícia Federal e milico do Exército. E nas coordenações regionais, eles botaram milico geral. Aqui caiu um guri de 28 anos, que não sabia formado em gestão comercial, EAD, para ser o nosso chefe. O cara ficou 11 meses aqui, só fez merda
e pediu para sair. Mas sabe o que fizeram com ele? Botaram ele na coordenação regional em Manaus. Ele está lá em Manaus agora. Não como coordenador, no número 2 lá. O cara fez merda 11 meses aqui, pediu pra sair porque não aguentou, porque engravidou uma indígena. Cara, situações assim bizarras. O cara pediu pra sair, abafou toda essa parada dele com a indígena. O que fizeram? Os amigos dele lá em Brasília, os milicos, nomearam ele para ser o número 2 da CR Manaus. O cara tá lá em Manaus. Os problemas da Amazônia, então, são históricos, né? Não começaram com o governo Bolsonaro? Não. Começaram, eu acho que começaram desde que começou a chegar gente aqui em 1860 e pouco. Só vem piorando. Os índios e para quem tenta fazer alguma coisa diferente. Tem um artigo da revista Piauí que eu acho que foi tu que recomendou pra gente ler, né? E ali tem uma questão que o problema com a Amazônia, de quem chega lá, né, do colono, de quem chega lá de fora, ele não seria só um problema econômico, né, ele é um problema cultural também, né, porque a pessoa, ela não se adapta àquela paisagem lá, né, ela quer transformar aquela paisagem, e eu vejo isso bem aqui na Serra Gaúcha, né, tu vê aqui, historicamente, né, os colonos chegaram aqui, os alemães e italianos, e a primeira coisa que fizeram foi devastar ali a floresta de araucária, né? Foi para fazer a madeira era um negócio, então já destruindo a paisagem já. E eles que vieram da Europa, então, né, essa mata fechada aqui para eles, né? Então e me parece que é a mesma coisa lá, assim, né? Nesse artigo fala bem isso, os caras tentavam fazer o quintal da casa deles na onde eles chegavam, né? E na Amazônia, aquela floresta toda era um negócio muito caótico para poder ficar ali, né? Sim, o cara vai com um projeto de gado, de criação de gado, de pecuária, né? E não tem a atividade mais incompatível com a floresta, né? Mas é um baita negócio, né, velho? Pra tu ter uma ideia, aqui no estado do Amazonas, a gente tem, se eu não estou enganado, 4 milhões de habitantes. Né? 2 milhões mais ou menos em Manaus, os outros 2 milhões dispersos em outras 59 cidades. De grosso modo, a maior parte ali no entorno de Manaus, mas já não é Manaus, para considerar interior. Enfim, uma vaca tem 20 milhões de vacas. No Amazonas, 20 milhões de vacas. Quantas vezes? 5 vezes mais vaca do que gente. Caramba. Ainda bem que ainda tem mais árvore do que gente e do que vaca. Mas daqui a pouco vai empatar. E a hora que essa parada empatar, mano, vocês não têm noção do que pode ser isso aqui quando parar de chover. Ou chover menos do que chove. Esse é o dilema, né, cara? O bagulho tá chegando. O desmatamento, ele vem para o quê? Para pastagem, para criação de gado e, em Rondônia, principalmente, que é perto aqui, a soja, a monocultura da soja. E os caras estão conseguindo botar isso aí dentro da terra indígena. Esse que é o problema. Entendeu? Enquanto está fora da terra indígena, a gente segura, porque são os bastiões da preservação. A terra indígena e as unidades de conservação. Quando conseguir botar aí, eles já estão botando, porque na unidade de conservação tem algumas modalidades de unidades de conservação que abrem a possibilidade do uso empresarial, né? Floresta Nacional, por exemplo. Aqui temos uma com 1,5 milhão de hectares, né? Participei da discussão sobre o plano de manejo dessa unidade de conservação e, se dependesse do gestor, era 100% da área para exploração empresarial. Nós conseguimos barrar os 100% ou 90% na medida em que a gente conseguiu impor, colocar ali que, assim, nas áreas em que a Floresta Nacional faz divisa com 6, 7 terras indígenas, essa área tinha que ser preservada, tinha que ser colocada classificada como área de preservação para impedir, né, o uso empresarial em contato direto com a terra indígena. Mas dependendo do gestor que está numa unidade dessa aí, os caras fazem passar um plano de manejo que é 100%. É 100% de uso empresarial. Com manejo madeireiro, com cultivos alienígenas, enfim. Os caras deixam passar qualquer coisa. E teve, o ano passado, o plano de outorga
das unidades de conservação ou das florestas nacionais, não sei se era para todas as unidades ou só para as florestas nacionais, que loteou essa flona que tem aqui, que faz divisa com 6 terras indígenas nossas, para uso empresarial, né? Lógico que dentro daquele plano de manejo que a gente conseguiu, vamos dizer assim, assegurar que, pelo menos na divisa com as terras indígenas, não teria o manejo empresarial, né? Uhum. Mas, enfim, é uma situação complicadíssima, porque, sem contar a área devoluta, né? Uhum. Que é um outro nó da questão aqui, da questão fundiária aqui, são as áreas devolutas. Porque onde tu tem unidade de conservação, tem um mínimo de gestão do Estado, de proteção legal, de segurança jurídica em cima daquilo ali. Quando tu tem terra indígena, é a mesma coisa. Mas quando tu tem área devoluta e tem o cadastro ambiental rural, mano, aí é que o bicho pega. E normalmente isso é onde? Isso é muito longe da sede da cidade. E é onde, inclusive, existe a disputa, a morte, em torno dos territórios onde tem as madeiras que tem valor de mercado, né? Porque nem todo lugar tem a madeira com valor de mercado. São lugares que, assim, tem mais, tem menos. Então, né, tem toda essa, vamos dizer, a geopolítica do desmatamento que acaba incidindo nessas áreas mais distantes da cidade. Aqui é coisa de fazendinha, já tem a fazenda, desmata para criar gado. Tá, beleza. É uma merda? É uma merda. Tem umas invasões aqui no terra indígena para tirar umas madeirinhas. É uma merda? É uma merda. Mas o problema é lá no sul, na fronteira com Rondônia, porque é uma forma dos caras conseguirem, vamos dizer assim, branquear a madeira tirada ilegalmente do Amazonas e que é comercializada em Rondônia. Não, ali nego mata e morre a rodo e a gente não fica sabendo, porque não tem imprensa. Tu acredita que aqui nessa cidade que eu moro não tem uma banca de jornal, velho? Não tem jornal. O jornal eu tenho, porque eu tenho internet. Eu posso ver a população, o único meio de comunicação, a única imprensa local é uma rádio que só passa pastor e os caras fazendo propaganda da prefeitura. Então tu nunca vai saber sobre um conflito pela imprensa. Tu vai saber se tu tem um parente envolvido numa região lá no 100 quilômetros da cidade que morreu. Mas só tu vai saber. Os outros não vão saber. A gente sabe pela BBC. Olha só, a gente sabe disso pela BBC, em Londres. Pelo amor de Deus, né? Tá doido. Leandro, tu queria falar alguma coisa? Não, essa história da madeira e da mineração é muita grana. Eu estava lendo uma matéria que claro, era um território mais ao norte, que era uma área de mineração. Os caras aprenderam as máquinas, então, os mineradores, o valor estimado, isso foi no final de 2019, foi de 10 milhões. Só que nessa área, os caras mineravam, eles tiravam 700 quilos de ouro ali por mês, dava 250 milhões de reais. Então, a proporção, as cifras é um negócio absurdo, né? Por isso que eles abandonam, cara. Quando eles sabem que tem o IBAMA chegando, uma polícia chegando, eles abandonam mesmo. Claro. Porque eles podem comprar 3 daquelas ali no outro dia. E aí os caras querem defender o direito deles de não ter aquela máquina incendiada. Ativada, né? Não, o que a gente está vivendo... Salles é um cara que atua nesse sentido. Não pode queimar a máquina dos caras. E o Bolsonaro também. Né? Porque Bolsonaro tem um histórico aí com um negócio de garimpo, um bagulho... Ele mesmo se envolveu em garimpo. Só que ele é burro, né, velho? Então ele foi pro garimpo e voltou sem nada, né? Voltou mais pobre. Milícia dá mais grana pra ele. Galera, vamos nos encaminhando pro fechamento do nosso bate-papo. Considerações finais? Deixa o Júnior falar e aí já estamos lá quase 1h20 de programa já. O Júnior dá as palavras finais e a gente se despede depois, né? Isso. Me segue conversando. Não, o que eu vou dizer, o que, né, cara? Pra mim, nós que estamos aqui, cara, eu que estou aqui 3 anos, né, praticamente, há 2 meses de completar 3 anos, longe dos meus camaradas, porque aqui a gente tá sozinho, mano. Aqui nós estamos sozinhos, nem na FUNAI nós temos o apoio dos nossos colegas. Com muita discussão e tal, conseguimos em alguns momentos atuar como servidores, né? No mesmo sentido. Então, para mim, cara, trocar uma ideia com a rapaziada que eu conheço há muito tempo, que eu boto muita fé, é quase um privilégio, vamos dizer assim, né?
E uma felicidade, né? Gratificante mesmo, assim, trocar essa ideia com gente que pensa como a gente. Porque aqui é muito difícil. Se não fosse essa menina que eu conheci aí, que hoje é mãe do meu filho, velho, eu não tenho mais diálogo com ninguém além dela. E até por isso a gente tá junto, a gente tem uma conversa que às vezes também, né, é meio complicada, porque ela é mais nova, ela é mais inexperiente, mas a gente tem se entendido bem nesse sentido, e é só com ela que eu posso conversar sobre essas coisas que eu estou conversando com vocês de forma tão mais explícita. Então, conheceu ela aí, Júnior? Eu conheci ela aqui, cara. Eu conheci ela Legal. Aqui. Eu cheguei aqui na primeira semana, bati o olho na mina e falei, puta que o pariu. Coisas da vida, né, gente? Que bom que já tá família constituída aí, né? Temos um menininho de 1 ano e 10 meses, que é lindo, louco, anarca total, o cara quebra tudo. Nossa, Black Box desde guri, mano. Eu tô muito a pé desse cara. Mas enfim, e é isso, registrar que a situação aqui na região ainda não é das piores, mas não demora muito, não vai demorar muito para ser, dado o governo que a gente tem, a FUNAI que a gente tem, a apatia do movimento indígena, isso é muito importante registrar, um movimento indígena que está muito enfraquecido, está muito envolvido com questões do individualismo, né, do aparecer por si mesmo e esquecer as causas coletivas. E o desafio é enorme. Provavelmente vou ficar por mais alguns bons anos. Não tenho intenção de sair, porque eu acho que a gente tem um trabalho para fazer. Temos um trabalho para fazer aqui e é isso, né? Na medida em que puder contar com esse espaço de diálogo com vocês aí, que nos inspiram, de certa forma, né? Pelo que a gente já viveu junto, pelo que a gente pensa em comum, quem sabe não é por aí, né? Que a gente vai encontrar alguns caminhos, não para mudar, mas para problematizar e sensibilizar algumas pessoas que também podem, no futuro próximo, contribuir com a tarefa que a gente tem aqui pela frente. Então é isso, galera. Sempre que precisarem aí desse diálogo sobre o que a gente vive aqui, estamos à disposição. Camila, que é minha companheira, gostaria muito também aí de trocar essa ideia. Uma menina, apesar de ser bem mais jovem que eu, é uma menina muito envolvida com a questão também, né? Porque agora está mãe, então é complicado, mas acho que ela também poderia contribuir muito com esse diálogo. Com certeza. E é isso, estamos aí. É nós, é nozes. Alas barricadas. Alas barricadas. Léo? Não, queria agradecer. Tô bem emocionado até de ouvir o Júnior. Fazia muitos anos que eu não falava com ele, não via, né? Não via a voz, né? E é interessante pensar essa nossa geração, né? De quanto a gente atuou junto, fez algumas coisas juntos, né? E agora o pessoal está espalhado aí pelo Brasil, né? Eu andei circulando por Brasília lá uns anos atrás, encontrei o JR, encontrei o Billy, muita gente do nosso tempo ali, né? De militância, de criar problemas, de criar conflito, né? E tá espalhado aí pelo Brasil, né? Fazendo todo mundo, cada um com o seu trampo, cada um com a sua peleia aí, né? E eu imagino o quanto para ti deve ser difícil estar distante também desse ambiente, né? Mas também o quanto também é desafiador isso, né? Eu vivi isso de uma maneira bem mais leve, porque onde eu tô é bem mais perto da minha família, né? Dos meus amigos, inclusive. Mas eu acho que eu entendo um pouco esse teu sentimento, né, de exilado, né, mas ao mesmo tempo tá fazendo um trampo que é muito importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, e tá numa frente de batalha aí importante e com muito desafio, né, pela frente, né. Queria te agradecer e também estar disposto aí, acho que essa ideia de fazer esse programa também foi uma ideia de se juntar, de se reconectar, né? Tá criando umas redes interessantes, assim, de diálogo, né? Então a gente se coloca à disposição também, quando quiser trocar uma ideia, chamar a gente chamar de novo aí. Não se sinta isolado, que agora com essa coisa chamada internet a gente tá conseguindo se aproximar mais, né? Dá até pra ouvir aí o teu som ambiente aí daqui de casa aqui, né? Tem um galo aí, velho. Meu Deus, as galinhas do vizinho moram na minha mangueira aqui, cara.
Leandro, quer concluir? Não, pô, agradecer, Carlos, meu grande camarada, meu irmão, né? Tá aí. Nós nos falamos não faz tanto tempo, né? Passamos aí no ano novo, conseguimos tomar um trago junto, um bom trago, por sinal, né? Mas que, porra, velho, essa situação que tu vive aí é uma coisa incrível também, né? Todas as histórias que acontecem por aí que no final das contas ninguém fica sabendo, porque é isso, quando tu sabe de alguma coisa, muitas vezes tu sabe pela BBC, né? E não é por aqui. E aí é importante, né? Poder falar com quem tá lá no olho do furacão, a testemunha ocular da história, né? Exatamente. Isso aí que consegue mais ou menos ser um panorama de fato o que está acontecendo. E aí entende, né, que o problema também ele não é recente, vem desde muito tempo, e mesmo nos momentos em que foi aparentemente uma coisa que estava progredindo, tinha lá por trás toda uma trama e vários interesses e tudo mais, que foi no período ali dos governos do PT também, né, que essa questão das ONGs ali, porque no final das contas tem isso, né, velho, quando se fala e esses votos crescem, os bolsonaristas também, eles têm uma mínima base na realidade para criar a ficção que eles criam em cima das coisas, né? E essa história das ONGs tem lá um fundo de verdade que não pode negar, né, de alguma maneira. Mas é isso, na verdade. Agradecer, né, velho? E, porra, dizer que temos que armar de novo essa conversa e falar com a tua mulher também, que é uma grande figura conhecida, né? E continuar nessa conexão aí que é importante. Isso aí, também queria agradecer o Carlos por ter aceito, né, nosso convite aqui, né, e dizer também... Não precisa nada, pode botar tudo aí na foto. Sim, e dizer também que o Júnior tá no lugar certo, né, cara? Tu é a pessoa no lugar certo, digamos assim, né, pra fazer o que tu tá fazendo, o outro não faria direito, assim, né? Então, o que a gente puder ajudar aí, como os guri falaram, a gente tá sempre aí à disposição. Então, eu também queria agradecer quem ouviu o nosso programa, chega lá no Instagram para conversar com a gente, @castcolapso, e no Twitter também, @castcolapso. Feito, fiquem com Deus, e fora Salles, fora Bolsonaro. Sem Deus, sem pátria, sem patrão. Fiquem com o Bacunin. É nóis. Segundo o documento, o colapso traz prejuízos sem precedentes. Já entramos aí, né, de cabeça, peito aberto, no colapso.